Gênesis, iniciando. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 9. Perdão, o versículo 6 ao 8, em nome de Jesus, amém? Então, se falando como a gente está nessa campanha, se falando das tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, nós temos que primeiro ter como referência o nosso pai da fé, né? O pai patriarca, que é Abraão, amém, irmãos? Então, quando Deus chamou Abraão, a gente vai ver aqui na palavra, o nome dele era Abrão. E ele passou a ser Abraão, o pai da fé. Amém, irmãos? E aí a gente vai ler da promessa que Deus fez a Abraão, e ela se estende até os dias de hoje. Amém, irmãos? Quem crê na glória a Deus? A bênção de Deus, ela se estende nesses 12 tribos e estende na nossa vida. Amém? Então vamos, antes de iniciarmos a palavra de Deus, vamos fechar os nossos olhos, em reverência ao nosso Deus, e vamos orar ao Senhor, para que Ele possa vir se manifestar nesta noite. Não que seja a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus, para que Ele possa vir pregar e manifestar aqui na sua palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido e santo, Deus de maravilhas e graça, não sou digno de estar aqui, meu Pai. Mas, Senhor, que o homem desapareça, e sim o Teu Espírito fale, meu Pai, ao Teu povo, em nome de Jesus, perdoa as falhas, defeitos, perdoa do Teu povo também, abre a nossa mente, coração e entendimento, Senhor. E que cada vida que está aqui, meu Pai, que possamos receber a Tua palavra e entender e compreender, meu Pai, e ser mais ricamente abençoados, Senhor, nesta campanha, em prosperidade de vida, Senhor, em nome de Jesus. É o que te pedimos nesta noite. Coloca o anjo com as espadas enmaiadas na mão daquele portão, repreendendo todo o mal, interessado aqui em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Então aqui, a palavra aqui o esboço em cima do capítulo 17 diz assim: Deus muda o nome de Abrão. Amém, irmãos? Deus mudou o seu nome, dá glória a Deus. Outrora, quando a gente não tinha Jesus, todos nós tínhamos um apelido, né? Eu tinha um, o irmão Leandro tinha outro, o pastor tinha outro, todos tinham apelidos, né? E aí Deus mudou a nossa vida, amém, irmãos? E aí Ele nos mudou a nossa vida para que Ele fosse constituídos, né? Filhos de Deus, fomos constituídos filhos de Deus, e a bênção, irmão, está sobre a nossa vida. Quem crê, glória a Deus? Então a palavra de Deus aqui, versículo 6, ele diz assim, versículo 6, ele diz assim: Abraão, já não será o teu nome, e sim o quê? Perdão, sim. Abraão, é que o meu alvo muito ruim. Abraão, já não será o teu nome, e sim Abraão. Amém, irmãos? Por quê? Por pai de numerosas nações, o quê? Que constituir. Quem foi constituído aqui, filho do Senhor, da glória a Deus? Nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, da glória a Deus. Promessa que Deus fez a Abraão e ela se estende até hoje. Amém? Ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Amém? No discurso das tuas gerações. A aliança o quê? Perpétua. Amém, irmãos? Deus ele constituiu através da aliança que o Senhor fez com Abraão até os dias de hoje, a aliança perpétua. Quem faz parte dessa aliança, da glória a Deus? Então nós temos um patriarca, como pai da fé, Abraão. E essa fé foi transmitida através de Isaac, através de Jacó e através dos seus filhos. Quem entendeu e compreendeu, da glória a Deus? Então aqui a palavra de Deus, aqui ela nos fala, né, acerca da sua palavra, que ele diz que no versículo 6, que ele vai fazer fecundo, aqui ó, vamos ler aqui do versículo 6. Partirei fecundo extraordinariamente, e farei nações, e reis procederão de quem? De ti. Quem recebe da glória a Deus, irmão? Ou seja, Deus ele diz que são numerosas as nações. O povo de Deus ele é numeroso, amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? O irmão estava pregando aqui, outro dia, foi o nosso irmão ali, falando sobre o povo de judeu que estava sendo sacrificado. Quando ele sacrificava o povo, quando matava o povo, numerosos eram os novos filhos que nasciam do povo judeu, amém, irmãos? Por quê? Porque, irmão, promessa de Deus que a nossa descendência seria numerosa.
Numerosa não só em quantidade, mas numerosa no poder de Deus. Quem entendeu da glória a Deus? No poder da palavra, no poder do Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui, ó, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, novamente, e a tua descendência no discurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser teu Deus e da tua descendência. 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o quê? O seu Deus. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? Ou seja, a palavra de Deus aqui ela nos fala, que ele diz aqui uma palavra muito interessante, ó. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. O povo, irmãos, que a gente vai... Deus me encarregou, né? Deus me incumbiu nesta noite de falar sobre a tribo de Isacar, que foi através do novo filho de Jacó, amém, irmãos? Ele diz aqui na sua palavra que as peregrinações que todo o povo fazia na extensão até hoje em todo o mundo, amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? Nós vimos que o povo, irmãos, eles se estenderam, eles pegaram a migrar, eles migraram para todos os ambientes, eles migraram para todos os continentes, eles migraram para todas as nações, ou seja, em todo o planeta Terra foi povoado, amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Por quê? Porque foi promessa de Deus que fez Abraão, e essa promessa ela se estende hoje. E a gente vai ler a respeito disso sobre a vida de Isacar, não é? Somente aqui no livro de Gênesis, 2 versículos, mas eu fiz aqui um estudo e Deus vai me orientar e me falar nesta noite a respeito do que era a tribo de Isacar, o que foi Isacar, amém? Então, de quanto ele se tornou numeroso e poderoso, mas por algumas falhas, irmãos, ele passou a ser cativo, passou a ser escravo. E aí a palavra de Deus diz que Deus já não tirou da escravidão para a sua eterna luz. Entendeu da glória a Deus? Então o povo que é constituído de Deus, ele não é escravo, ele somente serve ao Senhor. Nós somos livres, nós somos libertos, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Nós não devemos espelhar-se no que foi na tribo de Isacar, mas sim o poder de Deus que ele se revela aqui. Vamos ler em Gênesis 49, amém, irmãos? Mais à frente, adiante, em nome de Jesus. Vamos aqui dar a extensão aqui, do segmento aqui dos filhos, amém? 19, perdão, 49, né? 49, do versículo 14 e 15, amém? Sim. Quem entendeu? Da glória a Deus. 49, versículos 14 e 15. Ele diz: Isacar é jumento de ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Amém, irmãos? Quem compreendeu a glória a Deus? Quem ouviu e leu essa palavra e não teve um estudo aprofundado, né? E eu aprendi muito, né, com esse estudo sobre a vida de Isacar. Tem umas palavras aqui que assim, a gente lê e a gente não lê um pouco do contexto da história, a gente não vai entender um pouco. Mas aqui Isacar foi o nono filho, constituído por Jacó. Amém, irmãos? E aí a palavra de Deus diz aqui que todo o povo, depois que a Síria, 700 anos antes de Cristo, atacou a cidade de Jerusalém, todo esse povo migrou. Todos os filhos, né, os 10 filhos, né, de Jacó e as suas tribos, eles se dissiparam de todo mundo. Então a tribo de Isacar, notadamente, ela fica dentro da América. Amém, irmãos? Quem entendeu? Da glória a Deus. Especificamente na América do Norte. Quem que compreende a América do Norte hoje? Estados Unidos, Canadá, amém? E México. Quem compreendeu? Da glória a Deus. Mas aí, o que aconteceu aqui? Ou seja, a gente lendo, né, a palavra de Deus aqui, versículo por versículo, palavra por palavra, a gente vai entender e compreender. Ele diz: Isacar é jumento de ossos fortes. Amém, irmãos? Ou seja, quando a palavra de Deus ela fala que é jumento de ossos fortes, é porque o símbolo da tribo de Isacar era representado o jumento, e a bandeira que vocês estão vendo aí à frente, né, que tem a Bíblia. Quem compreendeu? Da glória a Deus. Então aqui, quando ele diz que é jumento de ossos fortes, irmão, se a gente for olhar, né, vou falar um pouco aqui da biologia, do que é do jumento. Se a gente for olhar a anatomia,
se a gente for olhar a sua forma, por dentro, por fora de um jumento, aparentemente ele não tem força. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? Mas o jumento, irmãos, desde a sua antiguidade, desde Faraó, desde a época dos faraós, desde as tribos, elas se utilizavam deste animal para fazer o quê? Para peregrinar sobre a terra, como a gente leu aqui, lá em Abraão. Quem entendeu da glória a Deus? Ou seja, ele levava cargas. Os jumentos levavam cargas. E essas cargas, irmãos, junto com o povo que a gente estudou, né, ontem, que a gente viu na palavra de Deus, com Zebulon. Ou seja, o povo de Zebulon e o povo, né, do filho de Zebulon, o filho de Jacó, que era Zebulon, a tribo de Zebulon e a tribo de Isacar, elas estavam juntas. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? E essas duas tribos foram se localizar na América. Elas migraram para a América. Quem compreendeu da glória a Deus? E aí o jumento, irmãos, representando, né? Se você olhar fisicamente, rapaz, o que a gente prefere andar? Um cavalo ou um jumento? Ou seja, a pessoa prefere andar num cavalo limpo, amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Mas o jumento, irmãos, ele tem grande resistência. O jumento, ele tem os ossos mais fortes da linhagem de todos os animais, né? Os equinos, ou seja, o jumento ele tem os ossos mais fortes. Quem compreendeu da glória a Deus? Ou seja, Salomão já utilizou a queixada lá do jumento para matar 1000. Por quê? Porque ele tem um osso bastante resistente, forte, quase que inquebrável. Amém, irmãos? Quem entendeu? Ou seja, o jumento, irmãos, comparando, ele tem, anatomicamente falando, ou seja, dentro dos seus tendões, dentro da sua musculatura, ele praticamente, os seus músculos, praticamente os seus nervos, eles não se quebram. Eles suportam grandes cargas, a quase que o dobro do seu peso. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? E ele tem resistência para andar grandes distâncias. Comparando com nós no dia de hoje, ele falando aqui sobre essa tribo, irmãos, o poder de Deus na nossa vida, irmãos, nós passamos por lutas, passamos por adversidade, passamos por problemas, mas somos um povo feliz, somos um povo ardente, somos um povo resistente, irmãos. Amém, irmãos? Nessa vida, a gente vai ler aqui, né, da palavra de Deus aqui, que ele estava entre dois fardos. O jumento, irmãos, se vocês sabem, para quem não sabe, existe lá o que a gente conhece aqui como a cangalha. De um lado tem um cesto, de outro lado tem outro cesto. Amém, irmãos? O que é comparado? Dentro dos ombros do jumento é comparado isso. E aí, trazendo para os dias de hoje, o que é essa representação? Nos nossos ombros. Nos nossos ombros, irmãos, e de um lado está a nossa vida espiritual. Do outro lado, irmãos, está a nossa vida cotidiana. Está os sofrimentos, está a angústia, está os problemas. Muitas vezes a pessoa pode olhar para você e imaginar que você é fraco. Pode comparar até com aquele animal. Imaginariamente falando, saiba que você não é. Mas pode imaginar que você é fraco, mas a tua resistência é forte. Por quê? Porque a tua natureza é forte. Você foi de uma natureza constituída por Deus, amém, irmãos? Você entendeu da glória a Deus? E nós fazemos parte dessa tribo. Nós fazemos parte dessa profecia. Nós fazemos parte da descendência de Abraão. Amém, irmãos? Ou seja, nós peregrinamos nesse mundo, mas a nossa nação não é aqui. A nossa nação é na glória, a nossa nação é celestial. Amém, irmãos? Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Quem compreendeu da glória a Deus? E aí a gente olha para esses dois cestos. A gente olha para essa cangalha. A cangalha é o que é? É o sustento da palavra de Deus nos nossos ombros. Amém? De um lado a nossa vida espiritual, de outro lado é a nossa vida cotidiana. O que Deus me mostrou a respeito disso? Deus me mostrou, irmãos, que se você vai pegar e vai carregar esse animal e colocar a carga, você tem que alinhar essas duas cargas. Você tem que alinhar o peso. E você tem que equilibrar esse peso. Quem compreendeu da glória a Deus? Quando você bota um peso maior do lado esquerdo, ele vai pender para o lado esquerdo. Ou seja, ele vai tentar se inclinar para o lado esquerdo. E por não ter força, ele vai ficar em repouso. Ele não vai conseguir levantar. Amém, irmãos? Ou seja, do outro lado é a nossa vida cotidiana. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, está segundo a palavra de Deus, aqui a gente é sujeito a muitas coisas, mas saiba, irmãos, que a gente tem que ter na nossa vida o equilíbrio de Deus. Ou seja, entre o equilíbrio na nossa vida
cotidiana e entre a vida espiritual. Quem compreendeu da glória a Deus? E aí esse equilíbrio traz o quê? Quando ele se fala aqui da tribo de Isacar, que era acomodado, ou seja, ele, por si só, não é? Isacar, a sua própria tribo, ele por si só, quando se compara a jumento, ele diz que veio a ter o repouso, ou seja, ele fortaleceu somente um lado. E aí, por grandes cargas, por grandes problemas, ele não tinha força de seguir à frente. Então ele se acomodou. Amém, irmãos? Ou seja, ele não prosseguiu. E na nossa vida, irmãos, nós não devemos cometer esse erro. Porque nós devemos o que? Estar firme com Jesus. Nossa vida espiritual. O que é um crente acomodado? O que é um crente acomodado? É um crente, não é? Que aqui está na tela, falando a respeito do que é um crente acomodado. É um crente que ele tem dons. É um crente que ele tem dons, ele busca a Deus, ele tem discernimento de Deus. Amém, irmãos? Mas aí, o que acontece? Acontece que, quando a gente ora segundo a palavra de Deus, ele ali fica indisponível para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? E a palavra de Deus, ela fala, irmãos, que Deus, ele nos chamou para fazer uma grande obra. Amém, irmãos? Se você tem um dom de pregar, é pregar. Se você tem um dom de cantar, é cantar. Não é se envergonhar, não é de ter medo, amém? Mas sim de avançar. É assim de ir à frente e realmente realizar a obra. Ou seja, a vida espiritual está aqui. Os dons, a vida cotidiana é os dons, aquilo que Deus te deu, as habilidades que você conquistou. Mas aquilo que a vida espiritual te deu, os dons que Deus te deu, nós também temos que executar esse trabalho. Quem entendeu da glória a Deus? E esse povo aqui, no passado, a palavra de Deus, ela vai falar, amém? Ela vai falar o quê? Ela vai falar, irmãos, que era um povo que se dedicava muito ao trabalho. Era um povo que se dedicava, era um povo forte, era um povo valente, amém? Até os dias de hoje. É um povo que realmente não retrocedia para trás. Ele fazia de tudo para trabalhar, amém, irmãos? Mas tem que balancear, tem que ter o equilíbrio. Quem compreendeu da glória a Deus? Tem que ter o equilíbrio, ou seja, não retroceder. Deus me deu um emprego, eu vou sair da presença de Deus. Não. Deus me deu algo, eu não vou fazer nada para Deus. Não. Mas nós temos que ter o equilíbrio. Nós temos que buscar esse equilíbrio. Quem não tem, devemos buscar. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Me envolvo dentro desse contexto também. Então a palavra de Deus aqui, ela fala dos dois fardos. Ou seja, os dois fardos, irmão, a jornada na nossa vida é longa. A jornada, ela é longa na presença de Deus. Ou seja, servir a Deus, irmãos, exige sacrifício, exige trabalho. Mas a palavra de Deus diz que o nosso trabalho não é em vão na presença de Deus. Quem compreendeu da glória a Deus? E aqui, a gente olhando para a descendência, não é, de Zebulon e a descendência da tribo de Isacar, comparando, não é, no passado, a tribo de Isacar, irmãos, ela foi para o Egito, do Egito ela foi para as Américas, e das Américas, comparando na Idade Média, os maias, que foi falado ontem pelo pastor Ricardo, e hoje sobre os astecas. Amém, irmãos? Que eram duas tribos que ficavam no Chile. E hoje, no México. E hoje, atualmente, são os mexicanos. Quem compreendeu da glória a Deus? Ou seja, os astecas eram os mexicanos. Então, ontem foi falado que Deus usou grandemente Zebulon, a tribo de Zebulon, para quê? Para a navegação no canal do Panamá. Amém, irmãos? Ou seja, Deus usou grandemente em riquezas, ou seja, transporte de mercadorias através do mar. Amém? Transporte marítimo. Hoje, irmãos, se comparando nos dias de hoje, né? Ou seja, essa tribo, ela estava próxima, estava do lado, irmãos, do lado da tribo de Zebulon. Nos dias de hoje, irmãos, essa tribo é a tribo que movimenta as cargas do nosso país, é o que movimenta as cargas terrestres. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? É o que trabalha com a logística, é o que trabalha com a movimentação de cargas, de caminhões, a movimentação de rodoviários, amém, irmãos? A transportar de aviões. Então, todo o transporte de cargas, irmãos, se você imaginar, ou seja, quando houve essa greve que houve aí atrás, em nosso país aí, de não ter movimentação de cargas, o nosso país praticamente parou. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? Então imagina só a potência, a riqueza do que foi esse povo.
E do que é esse povo que Deus ele constituiu. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? De levar riqueza, irmãos. De levar riqueza, de transportar riquezas. Amém? Ou seja, a tribo de Zebulon, ou seja, um país, irmão, um país comparado nos dias de hoje, um país que tem muitas riquezas, que tem muitos portos, um país que ele é estruturado, irmãos, com pistas, estruturado com rodoviárias, com estações rodoviárias, com transporte rodoviário, ou seja, é um país rico. Se você for comparar os países mais ricos do mundo, são os que mais movimentam cargas. Amém? Ou seja, o nosso país ele tem um grande potencial para isso. O nosso país tem um grande potencial. E a tribo de Isacar, com certeza, ela se destaca até os dias de hoje, nesse ambiente. Amém, irmão? Nessa área. Quem compreendeu da glória a Deus? Então aqui a palavra fala dos dois fatos, fala a respeito disso. Amém? Desse comércio que há entre essas nações. E no México, irmãos, não deixando de falar, no México, ou seja, é o comércio livre que faz entre os Estados Unidos, é o comércio livre que faz entre o Canadá. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? Então aqui, quando você fala, a gente vai ler aqui adiante. Viu que a terra era deliciosa. Amém? E baixou os ombros e sujeitou a carga servil. Amém, irmãos? Ou seja, aqui, ó, ele viu que a terra era deliciosa. Irmãos, no México, irmãos, hoje, nos dias de hoje, era uma terra produtiva. É uma terra que é extremamente produtiva. Os dias de hoje, a gente fala na América, com uma terra grandemente produtiva. Amém, irmãos? América do Norte. Quem compreendeu da glória a Deus? Ou seja, mas, a palavra de Deus, ela vai falar, e ele se transformou em trabalho servil, irmãos, porque os povos no Egito, no passado, irmãos, o povo no Egito, no passado, eles faziam sacrifício a Deus. A tribo de Isacar fazia verdadeiramente sacrifícios a Deus. Mas sacrifícios, irmãos, legítimos. Sacrifícios, irmãos, que buscavam ao Senhor. Sacrifícios, irmãos, que davam para Deus o melhor. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Hoje Ele quer o nosso sacrifício de vida. Amém, irmãos? Então, mas esse povo, irmãos, se distanciou de Deus. Esse povo, se a gente for ver na história, né, do povo atualmente hoje, das tribos astecas, das tribos maias, irmãos, ele é um povo que se voltou para a idolatria, um povo que se voltou para outros deuses, amém, irmãos? E aí não é difícil imaginar que quando o homem ele se volta para a idolatria, quando o homem ele faz isso, irmão, ele é saqueado. Ele é saqueado em quê? Nas suas finanças. Ele é saqueado onde? Na enfermidade. Ele tem derrotas, irmãos. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Então, irmãos, nós devemos nos desviar da idolatria, porque a Bíblia diz, portanto, meus amados, o quê? Fugir da... Amém, irmãos? E o povo aqui, irmãos, o povo, ele, muito trabalhador, um povo muito resistente, um povo, irmãos, dedicado, forte, firme, mas o povo, irmãos, que se voltou para a idolatria. Para você ter ideia, um povo que atualmente hoje, ele para o país para adorar o dia dos mortos, amém, irmãos? É um povo que dentro desse dia, eles adoram, irmãos, com comidas. Eles fazem, irmãos. Eles têm dentro das casas, não sei se vocês já viram alguns relatos, alguma reportagem, eu já vi antes, e eu estou aqui me lembrando, que eu gosto de estudar muito. E vi alguns relatos que eles pegam, colocam ossos dentro das suas casas. Ou seja, esse povo aqui, o povo asteca na Idade Média, eles passaram a sacrificar, irmão, comer coração, comer resto de pessoas, comer órgãos de pessoas. E esse sacrifício não passou a valer nada, irmãos. Por quê? Porque passaram a adorar outros deuses. Começaram, irmãos, ao canibalismo, e a palavra de Deus disse, ela extremamente condena isso. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? E as suas riquezas começaram a ser saqueadas. As suas riquezas começaram a ser, já desde o século XVI, pela Espanha, a conquista espanhola. Por tudo, irmãos, esse povo foi saqueado. Esse povo foi escravizado. Esse povo, muitos morreram. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Por quê? Em virtude de quê? Em virtude da idolatria, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos nos afastar da idolatria. Não agrada a Deus a idolatria. Não deve adorar pai, não deve adorar mãe, não deve adorar ninguém. Por quê? Porque o Senhor nos trouxe para a liberdade, para adorar o único Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus ao qual Ele te constituiu e me constituiu descendência forte, nação poderosa, santa do Senhor. Quem compreendeu da glória a Deus? Glória a Deus. E a palavra de Deus aqui, ela fala, não é?
que a terra era deleitosa, a terra era proveitosa. Amém, irmãos? Se a gente imaginar as Américas, ou seja, a América do Sul, a América do Norte, elas são ricas, irmãos. Ricas em quê? Rica em água, rica em recursos naturais, rica em tudo, irmãos. Mas aqui pela idolatria, irmãos, não foge do nosso contexto aqui do Nordeste, infelizmente, pela idolatria que ainda tenta perdurar. Por quê? Porque, irmãos, isso não agrada a Deus. Mas aqui, quando feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque quando se adora verdadeiramente a Deus, irmãos, Ele abre as portas, Ele abre as janelas do céu, irmão, derrama bem sem medida. Eles adoravam aqui a Deus do passado, e davam as suas ofertas, davam o seu dízimo, eles buscavam a Deus, irmãos, mas quando começaram a se inclinar para a idolatria, irmãos, começaram a cair, começaram a definhar, irmãos. E aqui, quando ele diz que vai estar segundo um trabalho de servidão, irmãos, ou seja, esse povo passou hoje, nos dias de hoje, se você ver alguma reportagem no México, esse povo, irmãos, é um povo explorado. Você já viu até como o irmão aqui comentou, é um povo que tenta passar para o outro lado, ele tenta passar para a outra América, ele tenta passar pelas fronteiras dos Estados Unidos, ele tenta passar por Canadá, amém, irmãos? Para ter uma vida melhor, porque o povo foi saqueado, o povo foi escravizado, amém, irmãos? Até o dia de hoje, existe ainda miséria naquele lugar, são um povo forte, um povo batalhador, um povo que trabalha, mas em compensação, irmãos, pela idolatria, infelizmente, irmãos, infelizmente pela idolatria, não há uma condição boa de vida em relação a isso. Mas aqueles que aceitam Jesus, aqueles que buscam o Senhor, mesmo na escassez, Ele dá abundância. Quem compreende da glória a Deus? Então a palavra de Deus aqui, ela fala que quando se da terra deliciosa, ela realmente estava abordando isso. Mas o povo passou a estar aqui no versículo, né? O versículo 15. Ele diz aqui, baixou-se os ombros e sujeitou-se ao trabalho da servidão. Ou seja, o que é baixar os ombros? Irmãos, ele baixou a guarda. Ele se baixou a guarda, ou seja, se acomodou, deixou de buscar a Deus como deveria. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? E aí a palavra de Deus diz que baixou a guarda e passou a ser trabalho de servidão. O que é esse trabalho de servidão, irmãos? Se você for olhar o contexto da história hoje, no México, irmãos, foram saqueados todas as suas riquezas, principalmente aqui, nessas tribos aqui no passado, os astecas, um ouro, um diamante, tudo que você poderia imaginar, foram saqueados. Amém? Porém, irmãos, hoje, infelizmente, irmãos, eles pagam grandes impostos naquele lugar. Ou seja, para eles trabalhar, para eles fazer qualquer coisa, irmão, a tributação é muito, muito grande. Ou seja, eles são praticamente, irmãos, vivem uma condição de vida que não é boa. Amém? Mas aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão a Deus, a gente não deve cometer esse pecado, a gente não deve cometer esse erro. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Ou seja, Deus aqui, irmãos, Ele levantou uma nação forte, uma nação poderosa. E aqui eles baixaram a guarda. Eles baixaram e passaram a estar sujeitos a esse trabalho. Então a palavra de Deus aqui, ela fala, não é? Que os mexicanos, eles hoje, nos dias de hoje, tanto os povos como os astecas no passado, como os mexicanos hoje, irmãos, são explorados. Ou seja, hoje, se você não sei se você sabe, existe um comércio entre esses três países, é chamado de NAFTA. Esse comércio é livre. Então, muitas empresas que estão nos Estados Unidos, muitas empresas que estão no Canadá, elas vão querer estar no México. Mas para quê? Para explorar. Porque são um povo que passa, às vezes, 15 horas por dia trabalhando. São um povo que não retrocede para trabalhar. Mas, em compensação, irmãos, são escravizados pelo trabalho, mas não buscam a Deus como deveria buscar. Mas aqueles que naquele lugar buscam a Deus, Deus ele faz a diferença. Amém, irmãos? Como ele faz a diferença na tua vida. Quem compreende e entende da glória a Deus. O trabalho dignifica o homem. Mas, irmãos, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem compreendeu da glória a Deus? Ou seja, o trabalho da obra de Deus, ele também não é em vão. Amém? Quando se prega, quando se dizima, quando se oferta, quando se busca ao Senhor, o que é o crente acomodado nos dias de hoje? Existem dois tipos. Existem dois tipos na igreja nos dias de hoje. É aquele que vem para a casa de Deus, é aquele que ouve a palavra de Deus, é aquele que está lá, mas a Bíblia fica lá encostada. Ela não lê a palavra de Deus. Ele não busca conhecimento. Amém, irmãos? E o crente acomodado, ele pode até vir para a casa de Deus, mas lá está empoeirado, ele não tem o horário de ler a Bíblia. Ele não tem assim um compromisso de
ouvir louvor. Ele não tem o compromisso de jejuar ao Senhor. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? E aqueles que vêm pouco para a casa de Deus, pode fazer a mesma coisa. Ou seja, este é o acomodado. E Deus, ele quer tirar desse comodismo. Deus, ele quer tirar do comodismo desse. Se realmente acontece no meio de nós, ele nos está mostrando nesta noite que devemos mudar, ter transformação de vida. Amém, irmãos? É tempo de mudança. Quem compreendeu da glória a Deus? E não perder para a idolatria. Irmãos, a idolatria, irmãos, tira a visão de Deus. É uma coisa que eu sempre às vezes Deus me usa para pregar. Idolatria tira a visão de Deus. Ou seja, o homem, irmãos, ele não consegue entender. O homem não consegue ler a palavra de Deus. O homem não consegue entender os mistérios de Deus. Quando o homem pede para a idolatria. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Esses dias a gente estava aí, dias de festas juninas, dias de festas aí, outras festas, irmãos. Não, até aquilo, até o alimento que está lá, está consagrado a outros deuses. Amém, irmãos? Até o outro alimento que está lá, está consagrado a outros deuses. Mês de novembro, mês aí que tem cultos aí, né, da igreja romana, de casa em casa, lá, alimentos são consagrados a outros locais. Amém, irmãos? Então, se a gente está lá, nós não devemos nem tocar nesse alimento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que não foi sacrificada a Deus, e sim a demônios. Quem entendeu? Da glória a Deus. A palavra lá, você pode conferir. 1 Coríntios 10, 14 diante. Então aqui, irmãos, esse cuidado que devemos ter de nos afastar mais e mais. Irmão, o crente, ele não tem como idolatria a ser imagens de esculturas, como aqui esse povo teve. Mas aí, irmãos, nos dias de hoje, nós temos que vigiar e temos que orar. Amém, irmãos? Para que não podemos cair nisso. Quem entendeu da glória a Deus? É uma coisa que é uma guerra para mim todo ano. É uma guerra do meu trabalho, eu passo essa guerra do meu trabalho. Eu fiscalizo, às vezes, lá, quem me vê um dia lá na festa romana, nessas festas aí, sabe que eu estou trabalhando. Mas eu não toco Deus é testemunha, eu não toquei num grão de nada disso. Por quê? Porque eu sei que ali não é consagrado a Deus. Quem entendeu da glória a Deus? Porque para ter esse discernimento, para ter essa visão, para ter essa sabedoria, para ter esse conhecimento, para passar para o povo de Deus, para a minha vida e para aqueles que a gente prega, para aqueles que a gente orienta, amém, irmãos? O caminho certo, o caminho que deve ser útil, onde a gente deve andar. Quem compreendeu da glória a Deus? Glória a Deus. Então, Deus está falando nesta noite, nem li, né, material, já tinha lido. Ou seja, Deus está falando nesta noite que devemos realmente ser um povo, aqui como o povo de Isacar, um povo forte, resistente, não retroceder, não olhar para trás. Amém, irmãos? O trabalho, devemos ser trabalhadores, não somente no trabalho comum. Não devemos comer o pão da preguiça. Amém? Mas devemos ser também trabalhadores na obra de Deus. Quem compreendeu da glória a Deus? Irmão, eu não tenho tempo. Falo especificamente de mim. Às vezes eu tenho estado um pouco aqui. Deus vai me dar condições para estar mais. Mas aqui, você imagina só. Mas se você não está aqui, irmãos, contribua em ofertar. Contribua em dizimar. Contribua em trazer alguém. Contribua de alguma forma, irmãos, com o teu transporte. Contribua quando na hora que fecha aqui, que termina o culto, fechar uma janela dessa. Fechar uma luz. Contribua, irmãos, de evangelizar, trazer uma pessoa. Amém, irmãos? Ou seja, isso é fazer a obra de Deus. Isso é fazer o trabalho da casa de Deus. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Desse mínimo possível, mas fazer algo para Deus. Isso é ofertar ao Senhor. E isso é buscar a Deus. E o tempo que a gente estiver livre, devemos ler a palavra de Deus. Devemos orar. Devemos jejuar. Devemos ter o nosso momento com Deus. Devemos não estar no comodismo. E a palavra de Deus aqui, ela fala, nos acorda, para que a gente não esteja acomodado, mas sim esteja sempre, não ser negligente, mas estar à frente, avante e cuidando, amém? Equilibrando a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia com a nossa vida com Deus. Quem entendeu da glória a Deus? Essa é a mensagem que o Senhor trouxe nesta noite. Antes de orar, né? Que tudo seja para honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para Jesus e para o mulher, para a de glória, louvor e adoração. Amém? É interessante, esses três filhos de Jacó, Zebulon, Isacar e Asser. Os três tomaram.
Sabe por quê? Olha aqui uma coisa. Isacar, Zebulon, os marítimos, os navios de carga, os marinheiros. Isacar, ou Zebulon. Isacar está pertinho, que são os que pegam a carga dos navios e transportam, que são os caminhoneiros. E o cara trabalha mais que o caminhoneiro não tem. É um jumento mesmo. Com todo respeito, caminhoneiro. É um jumento de carga. Porque ele é resistente. Eles andam no caminhão, eles tomam até a limite, né? Para poder aguentar. Eles correm 24 horas no caminhão. E eles são responsáveis pelo progresso de toda a nação. Se o caminhoneiro parar, o Brasil para. Mas aí o que aconteceu? Os navegantes pegaram e botaram São Sebastião, que é o... É Sebastião? Os navegantes? Eles arrumaram esse Deus. E os caminhoneiros, Deus dos navegantes, Deus dos caminhoneiros também. Eles criaram. Essa é a idolatria que Paulo está falando aí. Amém? Mas só que lá na Europa, Canadá, tem Portugal lá. Um dos países mais próximos, mais bem organizados do mundo. Aí está uma tribo de Assé por lá. Depois alguém vai pregar sobre isso. E você vai notar que de lá sai uma produtividade linda. Eu vou parar por aqui, dá vontade de falar. Mas é lindo que você vai ver que é sério. Amém? Mas no meio disto, quem destruiu esse povo que ele falou, dos navegantes e dos caminhoneiros, foi a idolatria do diabo. Só a idolatria. Perverteu tudo. Mas não deixa de ser próspero. Não deixa de ser próspero, porque é uma promessa de Deus com Jacó. Não vai deixar de ser próspero, mas vai passar por grandes dificuldades, por grandes perseguições, por muitas coisas. E a Sé foi mais abençoada, graças a Deus. Alguém vai pregar pela Sé, não sei quem é ainda, não sei quem é, mas não vou dizer para você pegar como surpresa. Mas é lindo que você vai ver em Sé. Você pode glorificar? E a idolatria, meu irmão. Ó, os colégios estão aí. Os colégios são cheios de idolatria. A festa do seu João, a festa do seu Pedro, a festa do seu Antônio. E os crentes não eram para pisar nem lá. E não era para deixar os filhos ir, não. Porque o teu filho vai aprender de pequeno a ser idólatra. Festa da maldição. As comidas de seu João lá, consagrado ao diabo. As pessoas pensam que é consagrado a Deus, mas não é. Está lá 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Essa idolatria que cauteriza a mente, perverte a mente das crianças, os velhos. Também não vai. E se for expulso do colégio, não tem problema, eu respondo. Ah, mas vem o conceito tá lá. Pode vir o conceito do cão. Não vai. E quando te chamar para tu dançar rumba, também não dança na rumba, não lá, viu? Ela quis para trabalhar, eu fui lá para trabalhar. Não, mulher, terça-feira tem que dançar rumba. A pessoa vai lá dançando rumba e de noite está sentada, hein? É o diabo, é imundo, rapaz. Mãe, está aqui, pelo amor de Deus, não deixa teu filho entrar na idolatria. Esses colégios estão cheios de idolatria. Não permita que seu filho vá. Eu permito, então morra. E se morra também. E começa a ter perturbação na sua vida, perturbação na sua casa, e o pessoal aqui, os seus filhos, começa a ir para o caminho errado. Você vê onde é que você vai parar. Os meus não foram nunca e nem vão. Pode reprovar, pode fazer o que quiser. Pode chamar conselho de lá, conselho de quem chamar. Não vai. Não participa. Amém? Cara, a pessoa vai trabalhar e tem que dançar rumba. Toda sexta-feira rumba. Até o senhor te pegar dançando rumba, Raio. Eu vou lá na tua cabeça. Mariana, se eu te pegar dançando rumba, Mariana, manda esse diretor de lá plantar abacate e asfalto quente. Vamos ficar de perninho pra cá todo mundo. Dançar rumba aqui comigo. Aqui é a rumba boa. É a rumba boa, não? A bichinha doida pra trabalhar, pode chamar pra dançar rumba. Ai, rumba o cão, sacanagem. Ai, rumba sacanagem aí, cabo. Ai, te converter, filho de cão. Dançar rumba. Meu Deus do céu. Vem dançar aqui rumba comigo, na gatinha. É rumba não, mas não é. É pior, é funk, irmão. É, na rumba não é funk. Meu Deus. Vai dançar funk?
Vem pra cá, vem. Vem. Diga assim, todo mundo junto, quero vozeirão agora, bora. Assim, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Irmão, a idolatria, ela leva para a prostituição, para o adultério, o homossexualismo e o lesbianismo. A idolatria leva para a prostituição. Está lá Romanos 1,18, que diz: deixarem de adorar a Deus para adorar o homem. Por isso eu os entrego a imundícia. Não deixe o Pedro. Pedro é rocha. Não tem negócio de Pedro aqui de falar. Vamos orar. Vamos deixar vocês colocar a mão no coração. Eu vou repreender toda a obra do diabo na mente de cada vida que está aqui nessa noite. Soberano Deus, deixa o teu sonho e coloca a mão no coração. Soberano Deus e eterno Pai, a autoridade que há no teu nome eu te peço. Eu agora, Senhor, repreendo toda a obra do diabo, toda investida de Satanás na vida de cada um que está aqui nessa noite, toda a seta do diabo, toda investida do capeta do inferno. Senhor, protege a mente dessas crianças. Pai, protege a mente de cada um deles, aonde eles forem, aonde eles estiverem, sejam guardados, protegidos, livrados de toda a obra do mal. O Espírito de Deus está querendo, eu creio, Senhor, o Espírito de Deus está querendo transformar a minha vida, transformar a vida de cada um que está aqui nessa noite. Repreender toda a seta da idolatria, toda a seta do inferno, toda adoração a homens, toda adoração a gente, toda adoração a qualquer coisa. Nós só temos que adorar ao Deus Todo-Poderoso. Lá no mundo a gente dizia: minha namorada, eu te adoro. Não, minha filha, eu não te adoro não, meu amor. Eu adoro a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que merece toda adoração. É Ele que merece toda adoração. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está querendo construir a tua vida inteiramente. Amém. É um movimento igual você nunca sentiu. Pelo a voz do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus se apoderar de sua vida, e você se despender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical no seu viver. Não me deixe entrar e seja envolvido no poder do Espírito de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, desde já eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa agora, meu Deus, visitar cada vida que tem nessa noite, repreender toda obra do mal contra as nossas vidas, toda investida do diabo, toda investida de Satanás, meu Pai, da autoridade que é o teu nome, Senhor. Eu creio, Deus, que tu has de abençoar cada vida que aqui colocou a planta dos pés. Eita, meu Jesus Cristo, eita, que quando o Espírito de Deus se apoderar de sua vida, e você se vai haver uma mudança radical no seu viver. Abre a porta e deixa entrar, seja envolvido no poder do Espírito. Soberano Deus, na autoridade do teu nome, eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família, cada um.
querendo possuir a tua vida. Eu sei, Senhor, que tu agora está visitando o coração. Eu creio que tu está agora repreendendo todo o mal. Eu creio, Deus, autoridade que é tua. Eu creio, Senhor, que é uma guerra no reino espiritual agora. Aleluia. Aleluia. Chegante agradável, Espírito de Deus esteve a nós e prazer. Poderá de sua vida. Eu creio que vai haver um reboliço, Pai. Vai haver um reboliço na minha vida, Senhor. Vai haver um reboliço nessa igreja, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Deus, que vai haver uma mudança radical nesse lugar. Eu creio. Eu creio. Cada pedido que está aqui, Senhor. Nessa hora abençoar cada pedido que está aqui. Cada pedido que está aqui. Eu não sei o que essa mulher pediu. Mas o Senhor sabe o que ela pediu. O Senhor sabe o que você pediu. Pai, o Senhor sabe. O Senhor sabe cada pedido aqui. O Senhor conhece, meu Deus, cada pedido. Vamos abençoar. Grandemente. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora fique em silêncio, vai. Fique em silêncio. Oh Deus, eu creio que tu és o Deus de Israel. Eu creio, Senhor, que tu és Deus que tirou aquele povo do Egito, que nos resgatou, Pai, das mãos de Satanás. Pai, aqui todos eram cachaceiros, eram mentirosos, eram prostitutos, eram adúlteros, eram idólatras. Aqui tudo era adoradores de imagens, adoradores de homens. Mas o Senhor, lá no fundo dos nossos corações, o Senhor falou e disse: vem, meu filho, eu quero te amar, porque eu morri na cruz do Calvário por você. Sai, minha filha, das drogas, porque eu morri por ti. Sai da bebida, porque eu morri por ti. Porque foi lá na cruz do Calvário. Você pagou o preço por mim, por você. Não retroceda. Não volte para a lama. Não volte. A Bíblia diz que nós éramos como um porquinho, lá na lama, todo sujo de lama. E Jesus foi lá e disse: vem, minha filha, vem, minha porquinha, vem, minha vaporinhazinha, vem, meu vaporinho. E ele pegou, nos deu um banho, nos lavou. Nos homens, ele não botou laço não, mas na mulher botou um lacinho na cabeça. E disse: minha filha, agora tu é outra. Mas às vezes tem muito desobediente que quer sair da presença de Deus, que quer voltar lá para a lama de novo, se sujar todo do pecado, da prostituição, do adultério, da mentira, da idolatria. Mas Jesus morreu por mim e por você. Você vai ter forças para não sair da presença de Deus. Nunca vai sair! Os olhos estão e marcados pela dor. Oh, aleluia. Não mais a vida sem nenhum valor, humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tem um grande esforço
contemplar na outra cruz. Era aquele homem que chamavam de Jesus. Comigo dividia, solidão vergonha, não preciso odiar, não vou dar amor. Olhar e ver ainda hoje no paraíso. Diga assim comigo: Senhor, eu te prometo, eu nunca vou sair da tua presença. E quem estiver perto de mim, diga, quem estiver perto de mim, eu vou ajudar para nunca sair da presença de Deus. E aqueles que não aceitou, eu vou convencê-los pelo Espírito Santo a aceitar também e permanecer na tua casa, na tua presença. E assim, eu creio que aqueles que moram perto de mim, aqueles que habitam na minha casa, que ainda não receberam Jesus, está na promessa e vão receber. Aplauda ele em nome de Jesus.